Tem uma figura meia estranha às vezes ali. Não dá nem para identificar, né? Mas é mais ou menos assim, que alguém teve uma visão quando estava orando. Se você é uma pessoa que ora, se você é uma pessoa que paga o preço, pode ter certeza que Deus vai te dar visões. Não visão de demônio, dessas coisas, não, visão de Deus, dos céus. Não é visão de gato preto, galinha preta ou boi preto, bode preto. Visões dos céus. Não importa a circunstância. Ezequiel estava no meio dos cativos, na beira do rio Quebar, o céu se abriu e ele teve visão de Deus. Não importa a situação que você esteja passando, desde que você esteja orando, você terá visões dos céus. Aleluia. Glória a Deus. O serafim, segundo a angelologia, é um anjo que tem 6 asas. Imagina você ver um ser que tem 6 asas. Com 6 asas. E comumente aceito como a primeira posição na hierarquia celestial dos anjos, os que estão mais próximos de Deus. Serafins, ser com 6 asas que representava a presença, grandeza e majestade de Deus. De acordo com o dicionário da Bíblia Almeida. Isso significa aquele que arde, ardente, queimar, incandescente. Esse é os serafins. Agora, antes de passar essa tela, eu acredito que Deus estava à procura de um homem que fosse dedicado à oração. Eu acredito que Deus estava à procura de um homem que pudesse ser um profeta messiânico. E parece, digo eu, não a Bíblia, que Deus estava tendo dificuldade de encontrar essa pessoa. Ainda que ele estava na igreja todos os dias, mas alguma coisa ainda faltava para aquele homem, para que ele se enquadrasse naquilo que Deus queria. Mas ele estava na igreja. Talvez você é uma pessoa que tem vindo à igreja todos os dias, mas às vezes alguma coisa é necessário ser transformada ou mudada na sua vida. E essa noite é a noite da sua vitória. Você não vai sair da maneira que você entrou hoje. Alguma coisa Deus vai fazer contigo. E esse homem, como ele ia sempre na igreja, parece que, como costumeiramente, ele entrou no templo. Só que talvez ele não sabia que Deus estava lá dentro esperando ele. E ele foi pegado por Deus. Talvez você não sabia, mas Deus vai te pegar hoje. Aleluia. Clique. Isaías capítulo 6. Eu quero ler o versículo de número 8 primeiro. Isaías capítulo 6, versículo de número 8. Quem encontrou diz alguma coisa para Deus? Glória a Deus. Capítulo 6, versículo de número 8. Diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero que a igreja repita só o início do versículo. Está com a Bíblia aberta? Então repita aí só o início. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Tá bom.
Tá bom. É muito gostoso a leitura, né? Então, olha só. O versículo diz o quê? Depois disso. Repita comigo. Depois disso. Você que é bom de português, o que quer dizer essa expressão, depois disso? Depois disso. Depois disso. Se nós fôssemos falar, a partir daqui, seguindo para frente, iria ficar um sujeito oculto, correto? Se eu for seguir daqui para frente, iria ficar um sujeito oculto. Diga sujeito oculto. Então é sobre esse sujeito oculto que eu quero estar falando. Onde é que está esse sujeito oculto aqui? Exatamente a partir do verso 1. Que diz que no ano em que morreu o rei Uzias, o Isaías, ele disse, eu vi. Ninguém contou para ele. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas das suas vestes, ou séquito, enchia o templo. E o verso 2: e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Então, dentro desse versículo 2 está a primeira lição que nós encontramos aqui nesse texto. A primeira lição dos serafins. Qual é ela? Número 1, reverência. Reverência está faltando em muitos lugares. Eu vou pedir o lenço do pastor emprestado. Permita? Mas só ele que sabe usar, irmãos. Eu não posso estar usando aqui não, que é perigoso. Se tivesse porta aqui pelos fundos, poderia arriscar, né? Mas quando Deus manda, não tem problema. A gente fala. Reverência. Então esse Isaías, ele precisava aprender isso. Reverência. Porque onde ele iria, às vezes pisar, era um lugar sagrado, um lugar santo. E nós precisamos ter reverência em tudo. Não é só na casa de Deus, em todos os lugares. Nós precisamos ter reverência. Aleluia. Não é o caso de vocês aqui, que vocês são pessoas que têm muita reverência. Aleluia. É verdade ou não é verdade? E dentro dessa reverência existem outras lições. Quais são as lições? Por exemplo, esse serafim tinha quantas asas? 6. Com 2 ele cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e as 2 outras ele voava, ou eles voavam. Agora interessante, se ele ia cobrir o rosto, como é que ele ia voar, irmãos? Cobrir o rosto, como é que ele ia voar? Imagina você tampar o seu rosto e sair correndo aqui dentro da igreja. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Depende da sua espiritualidade. Porque dependendo, você não vai cair. Eu vou contar algo aqui, irmãos, que é meio loucura. Eu estava numa igreja uma vez, e essa plataforma que eu estou em cima, o púlpito, o altar, era bem alto. E existia alguns degraus. Devia dar uns 3 da altura dessa aqui ou mais.
existem alguns degraus. E juntamos uma turma em cima para orar. E nessa oração o fogo caiu. Não é que o fogo caiu, o fogo já está. E uma irmã começou a pular. E foi pulando em direção dos degraus. E com os olhos fechados. E o que me chamou a atenção é que ela desceu degrau por degrau, pulando com os olhos fechados. Na presença de Deus. Deus estava à procura de um homem que pudesse ser profeta messiânico, mas esse profeta precisava confiar inteiramente em Deus. Então os serafins estavam dando uma lição para ele. Talvez o serafim disse para ele, eu disse talvez. Talvez o serafim disse para o profeta, para o Isaías, olha para mim, Isaías. Pois não? E saiu voando com os olhos tampados. Sabe por que eu estou fazendo isso, Isaías? Porque, serafins, porque eu confio naquele que eu sirvo, eu confio em Deus. Eu estou sob o controle de Deus. Mesmo com os olhos fechados, eu vou voando e vou sendo levado por Deus. É Ele que está me levando. Quando nós realmente estamos na presença de Deus, Deus nos leva em lugares jamais vistos. Deus nos leva em endereço que você não sabe. Uma certa ocasião em Brasília, Deus me mandou ir na casa de uma pessoa, mas eu não sabia onde. Eu chamei minha esposa, vamos na casa de fulano de tal agora. Nós arrumamos, peguei a minha moto 180 cilindrada, passamos para cima dessa moto e fomos embora. Vira à direita, vira à esquerda, vira à direita, vira à esquerda, é aqui, parei. Parei numa casa, a porta estava aberta. Lá no Penorte, Distrito Federal. Bati palma, o homem saiu para fora. A casa toda bagunçada, toda revirada. Aí eu cheguei e ele falou assim, eu estou saindo agora. Eu falei, saindo para onde? Eu estou indo embora. Embora para onde? Eu e minha esposa brigamos e nós estamos separando. Eu disse, você não vai para lugar nenhum. Você vai ficar quieto aí. Chamei os dois e oramos por eles. E para a glória de Deus, deixamos os dois abraçados. Nós precisamos confiar em Deus. Deus quer nos levar em lugares fortes, lugares que Deus está precisando de alguém. Deus precisa de homens e de mulheres. Observa a lição dos serafins, com os olhos tampados, mas eles confiavam em Deus. Não terá circunstância, Deus vai dirigir, Deus vai levar, é Deus que vai conduzir. Aprenda nessa noite a lição dos serafins. Aleluia. O versículo 8 diz, depois dessas coisas, ele precisava passar por isso, para depois dizer, eis-me aqui. Às vezes nós falamos, eis-me aqui, sem ter primeiro experiências com Deus. Só fala de Deus quem conhece a Deus. Só fala de visões quem tem visões. Aleluia. Só pode falar de reverência que tem reverência. E esse Isaías não tinha reverência. Tudo dele era apontar as pessoas. Ai de você. Você é pecador. Ai de ti. E no capítulo 6 é o 7º ai. Depois você pesquisa, está na sua Bíblia. É o 7º ai. Deus pegou ele no número 7. Deus pegou no número 7. E Deus está pegando muita gente aqui hoje. Segunda lição, versículo 3.
e clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Repita comigo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isso é adoração. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O clamor deles era isso aqui. Eles também clamavam a Deus, mas o clamor era esse: Santo, Santo, puro, puro, puro é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Adoração. Você é uma pessoa de adoração? Será que a igreja sabe o que é adoração? Às vezes nós anunciamos: teremos um culto de louvor e adoração. Espera aí. Qual a diferença de louvor e adoração? É um culto de louvor e adoração. Qual a diferença? Eu estou ouvindo a minha voz. Só. Louvor significa barulho. E a igreja gosta de barulho? Adoração, entrega. Não é pedir, é entregar. Mas espera aí, pastor. Então não podemos louvar? Sim. E com muito barulho. Porque na oração de Josafá, no final dela, Deus disse para eles prepararem os cantores e louvar a Deus com a voz muito alta. Era para fazer barulho. Barulho mesmo. E com isso, eles tiveram grandes vitórias. Amém? A segunda lição é que ele precisava aprender a adorar a Deus. O adorador, não importa a circunstância que esteja passando, ele quer adorar. E nós temos que aprender isso. O adorador pode estar faltando o pão de cada dia, que é muito difícil isso acontecer. Crente não morre de fome. Crente não morre de fome. Mas no momento sério, no momento exato, Deus provê alguma coisa. E você pega um prato de arroz puro, sem nada. E às vezes sem sal. É o que você tem. E levanta ele a Deus e adore a Deus. E diga obrigado por esse banquete que o Senhor preparou. Adoração. O profeta precisava aprender a adorar. Não importa a circunstância. Vamos adorar. Vamos adorar. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Escute. Toda a terra está cheia da sua glória. A Bíblia diz que Deus pegou do pó da terra e fez o ser humano. E a mesma Bíblia diz que para o pó tornaremos. Então somos terra. Se você é terra, e o texto diz que toda a terra está cheia da sua glória, da glória de Deus. O problema, a questão é que nós ainda não percebemos isso. Vamos para a terceira e última, que já estou terminando. A terceira lição é uma experiência. Experiência, irmãos, a minha não serve para você, a sua não serve para mim. Experiência é algo individual. Imagina eu for numa empresa aí
eu vou procurar um trabalho de jornalista. Eu quero um trabalho de jornalista. Espera aí, você tem experiência? Não, eu não tenho não, mas o João Arca, ele tem. Não funciona. A dele é para ele. É para ele. É para ele. Então Isaías estava no templo. Deus estava tratando com ele. Ele teve aquela visão que nós já lemos. O Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o séquito, ou as orlas das vestes do Senhor, descia até, enchia o templo. Imagina que fosse aqui. Todo esse templo estava cheio. Cheio de quê? Da orla. Cheio da orla das vestes daquele que estava sentado no sublime trono. E de repente, o Isaías, ele usou o sétimo ai, não para lá, mas para ele. Há quem diz que quando nós apontamos alguém, há quem diz que quando apontamos alguém, olha para minha mão, são um dedo para a pessoa, um para Deus e 3 para mim mesmo. Então há quem diz que quando eu aponto o dedo para alguém, eu estou acusando eu 3 vezes. E tem Deus como testemunha. Então a coisa é séria, né? Isaías, ele usava a expressão de ai de você. Só que aqui entra o sétimo ai que diz, ai de quem? De mim. E ele disse, eu estou perecendo. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Ele pensou que estaria morrendo, porque ele estava num lugar muito sério. E de repente, um dos serafins, não foi os, foi um dos serafins, pegou a tenaz. Sabe o que é tenaz? É um pegador, tanto de brasa como de salada, também chama tenaz, né? Mas um pegador, a tenaz, que pega a brasa, e era mais ou menos assim. Coloquei aqui 3 degraus. Não sei quem foi que mencionou no domingo 3 degraus aqui. Foi, Ícaro? No monte, né? 3 degraus numa visão que teve, foi? Então eu coloquei 3 degraus aqui também. Mais ou menos assim, essa montagem que a gente preparou aí. No templo, existia, ou seja, não existia, existem até hoje, isso aqui, ó. O que é isso aqui? É fogo. Então essa experiência que o profeta estava tendo era o seguinte: Deus preparou tudo isso, esse cenário, para ele entender que o problema não era a igreja, era ele. Porque o fogo estava na igreja. Às vezes a gente vem aqui e sai falando da igreja, mas o problema não é a igreja, é a gente. Porque o fogo está aqui, irmãos. O fogo está aqui. E às vezes a gente sai frio, gelado, falando mal, criticando, apontando. Ai de você. E nós precisamos aprender isso. Que o problema não é a igreja. O problema é eu mesmo. E eu preciso entender essas coisas. Aí o anjo, os serafins, pegou uma brasa. Versículo 6 está ali, ó. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva tirada do altar com uma tenaz. Observe uma coisa. Esses serafins, quando ele foi pegar a brasa, ele usou o quê? Uma tenaz. Depois ele colocou na mão. É o que eu entendo de acordo com o texto. Ele não arriscou ir direto com a mão no fogo, mas ele usou uma tenaz para tirar uma brasa que estava no fogo. Isso é sério, hein?
Tem revelações nisso aí. E esse fogo estava no altar do Senhor. Então nesse altar, tome cuidado com o que você vai fazer com esse fogo. Os serafins teve cautela. Primeiro pegou com Atenas e depois colocou na mão. E é que eu entendo no texto. Agora, peraí. E essa brasa, será que não queimava esse serafins? Por que a brasa não queimava os serafins? 2 motivos, né? Primeiro, que ele era anjo. Anjo é espírito. Segundo, que ele era fogo. A brasa aumentava mais a sua temperatura. E ele pega a brasa e vai levando em direção da boca do profeta, para tocar nos lábios dele. Você pode sentir a brasa de Deus nos seus lábios nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Imagina, irmãos, está chegando a brasa nos seus lábios. Aleluia. Verso 7, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e expiada o teu pecado. Então resolveu o problema do pecado ali, através da brasa. Agora olha só, sabe onde é que resolve o problema de pecado? Sabe onde resolve os problemas de pecado? É no altar. E aqui, ó. Está em pecado? Vem para o altar. Ajoelha aqui e resolve o problema aqui. Nessa igreja tem fogo. Ainda que você não sente, mas tem fogo. E esse fogo arde. E não é qualquer pessoa que pode pegar nesse fogo. Existe uma intervenção para poder pegar nesse fogo. Não é qualquer um que chega e pega o fogo. Não, não é assim. Existem pessoas que Deus libera para pegar esse fogo e aplicar no povo. Nós temos aqui nosso pastor. Nós temos um pastor. Deus deu a ele a autoridade para liberar o fogo sobre nós. E esse fogo começou aqui e está esperando em toda a Europa. Glória a Deus. Vamos finalizar, porque já foi o tempo. Louvado seja Deus. Eu disse que Deus estava à procura de um homem para ser o profeta messiânico. E Deus, digo eu, estava tendo dificuldade para encontrar esse homem. O homem, na verdade, já existia, só que ele estava precisando passar por um processo. E esse processo, ele tinha que aprender pelo menos 3 lições. Ele tinha que ser uma pessoa reverente. E ele precisava ser uma pessoa que tinha que ter experiência com Deus. Então esse homem foi o Isaías. E para a glória de Deus, ele foi aprovado. E nessa noite nós estamos diante de pessoas que Deus está à procura para ser brasas na Europa e incendiar a Europa. Portanto, a brasa de Deus já está aqui para ser tocada em você nessa noite, em nome de Jesus. Se coloca em pé, por favor. Glória a Deus. Eu gostaria de... Vamos estar orando para isso agora. Vamos estar orando para isso. Em nome de Jesus. E o orador já está aqui. Louvado seja Deus. A brasa de Deus já está sobre ele. Deus já tocou nele. Deus já levantou. Aleluia. Meu querido, Deus te abençoe. E faça prosperar cada vez mais poderosa palavra. Oh, aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Poderosa palavra. Nós fomos edificados através do vaso, do instrumento que Deus usou nesta hora, neste lugar. Vamos encerrar este culto com esta oração, crendo e confiando que a glória do Senhor